Oi gente, bom dia. Então, hoje eu vim fazer a resenha do livro A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Bom, esse livro é um romance que foi escrito em 1844. Primeiro ele foi lançado em forma de folhetim, que era quando as histórias eram lançadas todo dia um capítulo no jornal. Aí as pessoas liam como se fosse novela, entendeu? Era um capítulo por dia, aí as pessoas liam. Primeiro ela foi lançada assim, o Joaquim Manuel escreveu ela assim, para depois passar ela para volume como um livro, que é como nós lemos. A história conta sobre 4 amigos, o Leopoldo, o Felipe, o Augusto e o Fabrício. Eles são 4 jovens burgueses que estudam medicina no Rio de Janeiro. Um certo dia, o Felipe chega em casa e pergunta o que eles vão fazer no feriado de Santa Ana. E eles falam que não vão fazer nada e tal, e aí o Felipe chama eles pra ir pra ilha onde é a casa da avó dele, pra passar o feriado lá, no final de semana, que ia ter uma festa só da alta classe da burguesia e todo mundo ia pra lá pra ter uma festa pra comemorar o feriado. Aí... Depois é só cortar. Bom, todos eles aceitam, só o Augusto que não. Aí, como o Felipe sabia como Augusto era, ele usa do ponto fraco do Augusto para poder convencer ele a ir para a festa com eles. Aí ele fala que lá vão ter belas moças, as primas dele que vão estar lá. Ele até fala aquela coisa que eu reparei, que é um traço do romantismo, que ele começa a falar quais são as características das primas dele, que uma tem 17 anos, tem os cabelos claros, os olhos verdes, e a outra tem o cabelo escuro, os olhos escuros, e tem 16 anos. E ele fala sobre a irmã dele, que é uma garotinha de 14 anos, que ela é morena e todas são lindas. Como ele sabia que o Augusto era, de certa forma, bem garanhão, que naquela época é totalmente diferente de como é hoje, né? Ele tenta convencer ele a partir disso, que vão ter belas moças e tal. Só que ele fala que agora sim ele vai, porque ele tem um motivo pra ir, que agora ele quer ir. Aí os amigos dele começam a zoar ele, tipo, porque ele é inconstante no amor, começa a falar que ele não fica apaixonado por mais de 3 dias por uma moça, que aquilo não vai, que ele nunca consegue ficar com apenas uma, não sei o quê. E ele sempre fala que ele nunca mente, ele sempre conta pras moças como ele é de verdade. Ele nunca mente, ele sempre conta pras moças como ele é de verdade. Daí, beleza, ele concorda. Aí o Felipe tem uma brilhante ideia de apostar com o Augusto que se ele ficasse apaixonado por uma moça por mais de 15 dias, uma moça lá da festa por mais de 15 dias, ele teria que escrever uma história sobre o romance dele, sobre o amor dele. Caso o Felipe ganhasse, ele ia ter que escrever o romance. O Augusto ia ter que escrever o romance. Mas caso o Augusto ganhasse, o Felipe ia ter que escrever um livro sobre a inconstância amorosa do Augusto. Né? Deu pra entender aí? Beleza. Aí, beleza. Passa uns dias, chega o final de semana, os 3 vão juntos pra festa. E o Augusto vai sozinho, depois deles. Beleza. Aí ele chega lá, ele começa a ver as moças e tal, aí tem aquela coisa toda, que é um baile, uma festa, só alta classe da burguesia. E uma curiosidade sobre esse livro é que ele realmente foi escrito pra alta classe da burguesia da época, porque foi no século XIX. Então, tipo, as pessoas não tinham muito acesso à literatura romântica. Esse livro é considerado o primeiro romance brasileiro que foi escrito e feito aqui no Brasil. Tipo, ele foi o marco inicial da literatura romântica no Brasil. Bom, aí... tudo beleza, tudo na paz, lindo, maravilhoso. Aí Opa, tudo bom? Queridinho. Depois disso, chega a hora do jantar e tal. Aí o Felipe começa... Felipe? Augusto. É o Augusto. O Augusto começa a reparar em todas as moças da festa. Principalmente nas primas do Felipe, que é a Joaquina e a Joaninha. A loira dos olhos verdes e a morena dos olhos castanhos. Aí ele percebe uma menina
mais nova, que tá sempre estorvando todo mundo, ela sempre tá lá molecando e ela não tá preocupada com o que vão pensar dela. Porque naquela época, as moças sempre estavam preocupadas com o casamento, com o marido, que que eu tenho que ser linda, tenho que ser uma bonequinha, porque eu preciso de um marido. E ela não tava preocupada com isso, ela tava só vivendo e... Não posso falar, Flor. Aí, o que aconteceu? Aí o Augusto começa a reparar nela, fala que ela é chata, que ela é feia, e não sei o que, né? Que ele é, nossa, um machão bonito. Beleza, passa a história e tal, chega na hora do jantar, um pouco antes do jantar, o Fabrício pede a ajuda do Augusto para se livrar de uma das primas do Felipe, a Joanina, porque ele diz que ela tá muito no pé dele. Tipo, ela é muito exigente, ela fica querendo que ele seja maravilhoso, não sei o que, e ele, tipo, ela tá enchendo o saco dele. E ele pede a ajuda do Augusto pra jogar um charme nela e ela esquecer do Fabrício. Só que o Augusto fala, eu não vou te ajudar, você tem que resolver isso sozinho. O que acontece? O Fabrício vira pra ele e fala, então você vai se ver comigo, porque eu vou me vingar. Eu não quero saber, se você não quer me ajudar, você vai perder também, porque você não quer me ajudar, então eu vou me vingar de você. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Beleza. Aí ele fala, pode se vingar que eu não me importo. Tá, chega a hora do jantar, todos estão na mesa e tal. Aí o Fabrício acaba revelando pra todo mundo que o Augusto não ficava apaixonado por uma moça por mais de 3 dias. Então, tipo, as moças que ele tava galanteando, que ele tava declarando amor eterno, perceberam que ele era só um galanteador, que ele só queria se aproveitar delas de certa forma. Aí ele confirma, ele fala, eu realmente não me apaixono por mais de 3 dias, porque eu não acho isso justo, não sei o que, não sei o que. Ele queria mostrar pra todo mundo que ele tinha aquela pose de eu não me importo com nada e eu não tô nem aí pra nada, mas na realidade não era isso, que é uma coisa que vocês vão ficar sabendo mais lá na frente. Após o jantar, o Leopoldo chega pra conversar com o Augusto e pergunta o que ele acha da irmã do Felipe. Mas com o passar da festa, no jantar e tal, pelo que ele acaba conversando com ela, ele começa a se admirar por ela. Sentir uma coisa diferente nela. Que ela era diferente das outras moças, que ela era mais bonita, que ela se destacava. O que antes, uma coisa diferente que ele pensava do que a hora que ele chegou lá no sítio. Beleza. O Augusto fala pra ele, eu julguei-me por achá-la feia. Eu achava ela feia e chata e agora eu acho ela interessante. O Leopoldo vai e fala, e o que você vai achar daqui a pouco? Aí ele responde, te direi. Bom, aí a avó do Felipe chega pra conversar com o Augusto, pergunta ele se ele quer falar sobre a inconstância amorosa dele, porque ela tinha muita experiência e ela poderia ajudar ele com isso, porque ela, tipo, se ele quisesse conversar, ela estaria ali pra ele desabafar. Ok, aí ele vai e fala, vamos conversar mais em particular, porque eu não quero que ninguém fique sabendo. Aí eles vão pra cachoeira. Fiz uma ilustração pra vocês saberem. Cachoeira. Eles chegam lá na cachoeira e vão conversar e tal. Aí ele conta que quando ele era mais novo, quando ele tinha 13 anos, ele conheceu uma menina de 7 e ele se apaixonou por ela. Eles estavam na beira da praia conversando e tal. E eles se apaixonaram. E se prometeram um casamento. Eles trocaram breves, eu acho. Eu não tenho certeza do que é isso, mas eu acho que são pingentes ou uma coisa de uma roupa. Eu não tenho muita certeza do que é. Mas eles trocam simbologias pra, tipo, representar o amor dos dois e que eles iam se encontrar no futuro e se casar. De verdade. Tipo, eles se casam quando eles eram crianças, eles vão se encontrar no futuro pra se casar de verdade. Beleza. Aí ele explicou pra ela que ele não se apaixonava por ninguém porque ele tava esperando a prometida dele, né? Que ele se apaixonou por ela quando ele era criança. E ele também conta que ele sofreu várias desilusões amorosas, que às vezes que ele se permitiu apaixonar de verdade, ele sempre teve uma história triste, ele sempre, tipo, sofreu e nenhum dos relacionamentos deu certo de verdade. Daí, ele decidiu que ele não ia mais ficar apaixonado por ninguém de verdade e esperar sua prometida, porque ele sabia que era o amor verdadeiro dele.
Aí, quando ele estava lá, terminou de contar a história pra Dona Ana, aí a Dona Ana foi e falou, você permite que eu te conte uma história também? Ele disse que sim, e ela conta que naquela gruta vivia uma índia que era apaixonada por um homem. E esse homem não correspondia a ela, então tipo, era uma paixão platônica. Outra coisa que você pode reparar que é um traço do romantismo. Ela conta que a Índia sofria muito por esse amor e tal, e ela ia pra gruta cantar, porque ela sofria muito, chorava muito, e ela ficava na gruta cantando. Daí um dia, as lágrimas dela caíram nos olhos do homem que ela era apaixonada. Como? Eu também não faço ideia. Se vocês soubessem, vocês me contam, porque eu não sei. A partir disso, o homem se apaixona por ela e os dois, né, ficam felizes para sempre, forever, lindo, maravilhoso. Aí o Augusto escuta um barulho perto da cachoeira, perto da gruta, e fala com a Dona Ana, eu acho que tem alguém nos ouvindo. Quando ele vê a Carolina. Aí a Dona Ana fala com ela, pede a ela que cante a cantiga da Índia lá. Aí ela canta, e o que acontece? O Augusto começa a perceber que ele tá sentindo um negócio diferente, ele tá pensando, essa menina, ela é bonitinha, né, interessante, legal, né. Aí ele vai lá, toma um copo de água da gruta e vaza, né, vai embora e, né. Aí, beleza. Eles voltam pra festa, todo mundo lá. Quando eles estão lá na festa, o Augusto tá lá junto com os meninos, né, o Felipe, o Leopoldo e o Fabrício. E aí eles escutam a Carolina vindo correndo, gritando socorro. E ele pede a ajuda dos quatro para examinar a Paula, que era uma moça que ajudou a cuidar da Carolina desde que ela era criança, então ela era muito apegada a ela e ela estava passando mal. Aí ela pede a ajuda deles, porque eles são estudantes de medicina, para examinar ela e saber o que estava acontecendo. Eles chegam lá e descobrem que ela só estava bêbada, né? Que ela bebeu muito e acabou passando mal por causa disso. Quando eles chegam lá, eles examinam ela e o Augusto fala com ela que ela pode ficar tranquila, porque ela tá bem, ela não vai, né, morrer nem nada grave, que no outro dia ela ia acordar melhor. A Carolina fica lá junto com a Paula, porque ela fica preocupada, e aí ela pega um balde com um pano e lava pra poder passar no rosto dela e tal, e cuidar dela. Aí o Augusto chega na porta do quarto e fica admirando ela, de longe, né? Aquela coisa da paixão, de ficar, ai meu Deus, nossa, a pessoa não tá fazendo nada, ela só tá existindo e você tá tipo, nossa, olha que coisa linda, entendeu? Era bem isso que ele tava fazendo. Aí ele ficou observando ela, olhando pra ela, pensando, nossa, que linda, que maravilhosa, é o amor da minha vida, que paixão. Aí ele entra no quarto e fala com a Carolina que não tinha necessidade dela fazer aquilo, de sujar as belas mãos dela, sendo que ela podia deixar um criado fazer aquilo, porque, né, gente, século XIX, 1844. Todo mundo que estudou história tá cansado de saber que a escravidão foi abolida em que ano? 1888. Então, nessa época ainda existia escravo, né, os brancos lá, que eram os ricos e eles eram os escravos, os servos. Aí ele fala, você podia deixar para uma serva cuidar dela, não utilizar das suas belas mãos para fazer isso, né? Já estava apaixonado, né? Então, aí ela fala que vai cuidar dela porque ela se preocupa e ela é muito apegada a ela, gosta muito dela. Aí ele ajuda ela a cuidar da Paula, fica lá ao lado dela e tal, tudo lindo, maravilhoso. Bom, aí no outro dia todo mundo vai dormir, porque já tá tarde, teve o baile, a festa e tal, e todo mundo vai dormir. Aí quando dá de manhã, todo mundo se prepara pro almoço, que vai ter lá no jardim e tal. Aí, então estamos se preparando pro sarau que vai ter à noite, que é tipo recitações de poema e tal, aquela coisa toda que tinha na época. No final do dia, todo mundo vai pro sarau e tal. E, tipo, o Augusto e a Carolina acabam chamando muita atenção das pessoas. Por todo mundo tá meio que fofocando sobre ele. Sobre a questão da inconstância amorosa. E a Carolina por ser uma menina travessa e bonita que chamava a atenção de todo mundo. Daí, as meninas que o Augusto tava, de certa forma, iludindo, que descobriram que ele era inconstante e tal, elas decidem bolar um plano pra desmascarar ele.
Aí uma delas vai lá e escreve um bilhete anônimo pra eles se encontrarem na gruta. Aí o Augusto pega o bilhete, né, um bilhete anônimo pra encontrar, ele não sabia quem era, ele pega e vai. Quando chega lá, tá as 4 meninas lá, que ele tava, né, iludindo e tal, que tava lá na festa, tentando, tipo, acabar com a moral dele e tal, e aí ele começa a desmascarar as meninas lá e tal, conta tudo. Aí ele, tipo, fala que elas não têm moral nenhuma pra brigar com ele, porque, por exemplo, a Gabriela tinha 2 namorados e um tinha descobrido um do outro, e por fim ele vai desmascarando cada uma delas. Daí ele escuta um grito saindo da gruta lá, da cachoeira. E era a Carolina. Aí ela fala, você acha que você vai sair impune? Se você tava tentando desmascarar as outras jovens, eu vou te desmascarar agora. Agora eu vou usar a fada ao meu favor. Porque ele fica zoando, falando que uma fada contou para ele os segredos das meninas, né? Aí ele fala. Aí ela conta tudo que ele contou pra Dona Ana, tanto da menina lá da praia, que ele era prometida dele, quanto das desilusões amorosas dele. E aí ele fala, você me ouviu conversar com a sua avó e tal? E ela fala, nada disso, não sei o quê. E aí ele escuta um barulho chegando perto da gruta. E vai ver se tem alguém. Na hora que ele vai, a Carolina sai correndo e tal, beleza. Acaba o fim de semana, eles vão embora pra casa, voltam pra realidade e tal. Ele e os 4 amigos pra poder estudar e tal, viver a vida deles lá. E ele fica morrendo de saudades da Carolina e ela dele. Eles ficam pensando no outro a semana toda. Aí o Leopoldo chega pro Augusto e fala, olha, eu sei que você tá apaixonado pela Carolina, a irmã do Felipe. E ele fala, você tá ficando louco e tal, claro que eu não sou apaixonado por ela e tal. Aí ele acaba confessando e fala que ama ela assim e tal. Daí, o Felipe chama o Augusto pra ir passar o fim de semana lá na ilha, na casa da avó dele de novo. Só que uma coisa que eu fui pesquisar, que no livro, quando você tá lendo o livro, eles nunca colocam o nome da ilha. Nunca tá constando qual que é o nome da ilha lá no livro. É sempre a ilha de 3 pontinhos, é sempre reticências, nunca fala qual que é a ilha. Mas como naquela época, no século XIX, a alta burguesia do Rio de Janeiro sempre ia para festas na ilha de Paquetá, para ter bailes, ter sarais e baladas e tal, acredita-se que a ilha que o Joaquim quer falar, tipo assim, meio que especular na história, é a ilha de Paquetá, lá no Rio de Janeiro. Depois disso, que ele assume que ama ela e tal, e aí eles vão pra lá no fim de semana. Chega lá, os dois ficam conversando e tal, e ela começa a se apaixonar por ele, não sei o que. Aí eles vão pra caminhar juntos no jardim e tal. Aí o Felipe, o Augusto, pergunta pra ela, você já amou, Carolina? Aí ela fala que não sabe e tal, e ela pergunta, e você, já amou? Aí ele, sim, comecei a amar há alguns dias. Aí ela, sério que... Aí ele vai e pergunta se ela tá amando e tal, e ela fala assim, não sei, talvez. Aí ele pergunta, quem é o feliz? Quem é o sortudo, de certa forma, né? Aí ela vai e fala, eu não te perguntei quem você ama, eu não vou te contar. Aí ele fala assim, mas eu posso te dizer, Carolina. Aí ela, eu não vou te impedir. Aí ele fala, eu amo você. Aí, tipo, eu amo você, Carolina e tal. Aí ele pergunta, e quem tu ama? Sou eu? Aí ela vai e fala, pode ser, talvez. Acaba ficando naquela coisa toda, tudo lindo, tudo, né? Então, love. O Augusto tem que ir embora, acaba o fim de semana, ele tem que ir embora, né? Pra estudar e tal. E acaba que o pai dele coloca ele de castigo e ele não tem uma forma de ver ela. E acaba que os dois ficam longe, e eles percebem que eles não conseguem viver um sem o outro e tal. E isso já passou vários dias daquele final de semana que ele foi passar na casa da avó dela, tipo, no final de semana do feriado. Daí, então, ele consegue se libertar do castigo e tal, e decide ir lá na ilha ver a Carolina. Quando ele chega lá,
ele já chega decidido que ele quer casar com ela, pronto, acabou o mundo, vou casar e pronto, entendeu? Aí ele chega lá e fala, cumprimenta a dona Ana e fala: onde está a Carolina? Eu decidi que quero me casar com sua neta. Aí ela dá a bênção dela e fala: procure ela e pergunte se ela quer se casar com você. Ela tá lá na gruta. Ele chega na gruta, vai conversar com ela, fala: Carolina, eu quero me casar com você. E ela fala que não pode se casar com ele, porque ele está prometido pra outra, que não sei o quê, que quando ele era criança ele casou com aquela menina, que ele tinha que procurar ela e se casar com ela, porque ela não ia interferir numa promessa. E ele fala: eu não quero me casar com ela, mesmo que eu encontre ela, não é ela que eu quero, é você. Eu amo você, é com você que eu quero ficar. E ele fala que não quer mais aquele breve verde, que era tipo um verde e um branco. O dele era o verde e o dela era o branco. Aí ele fala que ele não quer mais aquele breve e tal. Aí ela fala assim: mas peraí, quando eu era criança eu também encontrei um menino na praia e me apaixonei por ele, e um homem ancião nos casou. E nós prometemos amor eterno, que a gente ia se casar quando a gente fosse mais velho, que a gente ia se encontrar e ia se casar. Aí ele fala: então você é a minha prometida. Nossa, que plot twist. Uau, meu Deus, ninguém sabia. Aí eles ficam super felizes e falam: então vamos nos casar, tudo lindo, top. Aí a dona Ana chega e pergunta: por que vocês estão tão felizes? Aí, nossa, né, que pergunta burra, né? Mas tá bom. Aí ela vai e fala, ele fala: eu encontrei minha mulher, a minha prometida, não sei o quê. E eles contam a história que ela era a menina, né? Aí os outros 3 amigos ficam sabendo do noivado dos dois, que os dois vão se casar, e chegam lá na ilha. Bom, e aí tem um desfechozinho que eu não vou contar agora, né? Porque vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Então, o que vocês acham? Eles se casaram ou não? Vamos ficar sabendo depois. Bom, e é isso. Agradecimentos aos meus colegas que me ajudaram a reproduzir esse vídeo, reproduzir esse trabalho. A nossa professora, que nos instruiu a fazer esse trabalho e deixar ele impecável. E eu espero que vocês gostem. E é isso.